Shalom a todos, esse é mais um podcast Envolva-se. Lembrando que o podcast Envolva-se é uma iniciativa da Igreja SDC de Guarapari. Hoje nós estamos aqui com o pastor Leandro Ieski, o pastor está nos visitando e nós estamos aproveitando a oportunidade para termos essa conversa agradável e ouvir algumas das experiências dele. Mas antes de começarmos, sempre é bom lembrar que é muito importante para nós que você curta, comente, se inscreva em nosso canal, nos ajude a tornar o canal relevante para nós levarmos as histórias dos nossos missionários adiante, para tornar conhecida essas histórias que têm sido tão edificantes de fé e do ministério dessas pessoas. Então ajuda a gente aí, curta, comente, se inscreva no nosso canal e nos ajude a tornar esse vídeo um pouco mais relevante. E nós sabemos sempre como nós começamos nosso podcast. Já quero te avisar, eu sempre aviso aos nossos convidados, Leandro, que o terror deles é que eles têm que contar uma história para começar o podcast. Mas todos se saem muito bem. Graças a Deus sempre temos sido edificados com boas histórias, né? Então nós vamos conhecer você nesse podcast, mas antes de você se apresentar, nós vamos ouvir a sua história. Tá com você, fica à vontade. Ok, bom dia. Bom dia. Um prazer estar aqui com vocês. Minha história, todo mundo tem a sua história, né? E foi algo que aconteceu comigo aos 8 anos de idade, que eu acredito que foi o que realmente mudou a minha vida drasticamente, né? Que foi o acidente que eu sofri com a minha mão. Então, com 8 anos eu sofri esse acidente, trabalhando com o meu pai. Sempre trabalhei, né, com meu pai, desde muito novo. E ajudando na panificadora, eu enfiei a mão dentro de uma máquina de moer carne. A gente usava ela para fazer biscoito, né, bolachinha e coisa. E aí, com 8 anos, eu sofri esse acidente. Então, eu tinha acabado de aprender a escrever, né? Eu sou destro, então eu tinha acabado de aprender a escrever. Tinha passado para a 2ª série da escola. E foi um momento assim muito difícil para os meus pais e muito difícil para mim, porque eu ia ter que passar por uma nova adaptação, né? Aí a escola pediu para mim ficar 1 ano sem estudar, minha mãe não aceitou, né? E ela falou que eu deveria ir, não ia me retirar da escola e a escola deveria me ajudar. Só que eu atrapalhava um pouquinho a turma, né? Naquela época os professores passavam toda a matéria no quadro. E os alunos... Tudo. Não é como hoje, né? E aí o professor passava e já ia apagando e passando e os alunos tinham que copiar e eu demorava muito. Por mais que eu fazia muita atividade em casa, muita caligrafia, muita coisa, mas mesmo assim era muito lento. E minha mãe me forçou assim, né? Eu me lembro que eu passei alguns dias no hospital, tive algumas complicações e quando eu cheguei em casa, no outro dia eu entrei na panificadora, né? Com uma tipóia, todo... cheio de pontos, e aí eu olhei pro meu pai assim e falei assim, o que eu posso fazer? Aí ele olhou para mim assim, meu pai é um alemão, parece que ele não tem muitas emoções, né? E ele olhou para mim assim, pega uma vassoura e varre o chão. Quantos anos? 8 anos. E aí eu olhei para ele assim, né? Pega uma vassoura como? Você né? achou que ele te dá um docinho, né? Cheguei, não, fica aí, só olha, só... E aí ele falou, pega uma vassoura, varre o chão. E aí eu fiquei, assim, na hora, né? Fui lá, peguei a vassoura e engatei ela atrás do braço, peguei com uma mão só e fui varrendo, né? Mas por que isso foi muito importante para mim? Porque o meu pai nunca me deixou ser um coitado, né? Então ele sempre falou assim para mim, você é normal, Amém. Você pode fazer qualquer coisa. Né? Só se você quiser usar isso como uma desculpa para você se acomodar. Então, por isso que eu digo que para mim foi algo muito decisivo na minha vida e também o tratamento que o meu pai me deu. Né? A mãe é um pouco mais mole, né? Mas o meu pai nunca foi mole. Na verdade, ele sempre endureceu muito comigo, né? Então, ele me forçava a fazer as coisas. Você tem que fazer. Você consegue. Né? Às vezes, moleque, adolescência... Não, para mim não dá, eu não vou conseguir. Ele falou, você consegue. Então ele me ajudou muito nesse sentido, de sendo muito presente, mas sendo exigente, né? Não deixou eu me acomodar. E vocês eram quantos irmãos? Nós éramos 3 irmãos, eu sou do meio. Do meio. Né?
Porque muda a vida de todo mundo dentro da casa, né? A partir do momento que durante um tempo tem que viver em função dessa adaptação que você precisou passar, né? Eu sempre pensei assim, como será que foi, né, o ambiente? Porque talvez você criança nem viu, né? Mas entre seu pai, sua mãe, porque você estava trabalhando, que é outra geração, né? Talvez uma geração mais nova hoje aceitaria um coitadismo de forma muito, muito intensa, né? E eu não sei, talvez a cultura alemã, sua família é do Sul, né? Do Sul. Meu pai e minha mãe gaúchos, meu pai alemão, né? O avô dele veio da Alemanha, né? Meu avô era um alemão bem... Cresceu em colônia. Tudo no sítio. Falando alemão. Assim, até os meus 10 anos, o meu pai e os meus avós, eles só conversavam em alemão. Então, assim, mas por causa da minha mãe, eu acabei não aprendendo. Mas eu entendia toda a conversa deles, né? Tudo que eles conversavam, a minha avó, né, que a gente morava com a gente, então tudo que ela ia falar com a gente, ela falava em alemão, chamava, pedia, mandava, então a gente entendia, né, o que ela falava, mas a gente não falava. E aí quando os meus avós faleceram, o meu pai acabou parando de falar o alemão e a gente não desenvolveu essa habilidade de falar uma outra língua, né? Porque assim, a gente que trabalha com seminário e tem uma diversidade muito grande, a gente nota que quando vem de culturas onde o trabalho é inserido muito cedo e não tem essa coisa de aceitar qualquer tipo de dificuldade, tem que passar por cima, e a possibilidade de se tornar um adulto de sucesso, de se tornar, dentro do nosso contexto de seminário, um aluno melhor, se tornar mais produtivo, tudo isso ajuda, porque a cultura já não tem um trabalho que precisa ser feito de mudança nessa área. Eu sempre me impressiono com isso. Eu admiro, né? Na verdade, as culturas que criam seus filhos já desde novos, para enfrentar a dificuldade da vida, né? E, naturalmente, a sua história é uma dificuldade grande que se apresentou, né? Outra pergunta, Leandro, nessa cultura o evangelho chegou muito cedo para vocês, na sua casa? Graças a Deus, quando eu nasci, meus pais já tinham convertido, né? O primeiro a converter da minha família foi o Armindo, meu tio, né, o pastor Armindo. Pastor Armindo, que é pastor lá em Sinop hoje, faz parte da liderança lá. Foi talvez uma das pessoas que mais me influenciou, depois do meu pai, né, para o evangelho. Mas quando eu nasci, os meus pais já eram crentes. Meu pai, eu acho que ele era para ser pastor, mas ele nunca quis assumir, né? Ele entendia que era uma responsabilidade muito grande. Mas ele fez, eu lembro que ele tinha uns livros da Betânia em casa, ele fazia tipo um seminário à distância da Betânia, aqueles livros da Betânia, né, Foge Nick Foge, então essas histórias, a gente sempre tinha esses livros em casa, e meu pai e minha mãe sempre contavam essas histórias para nós, né? Então quando eu cheguei no seminário, para mim foi muito familiar, livros que eu li no seminário, eu já tinha escutado as histórias, eu já conhecia, né? Então, por causa da influência dos meus pais no evangelho, né? Já eram convertidos quando a minha irmã mais velha nasceu, meus pais já eram cristãos, já tinham convertido. E isso fez muita diferença na nossa criação. E a sua esposa também é descendente de alemães? Suzana Suzana é o avô dela. No meu caso, é o meu bisavô, que veio da Alemanha. No caso da Suzana, é o avô. Ela é mais próxima ainda, né? A raiz está mais perto, né? Mais perto. O sobrenome, seu Iesk, né? O meu Iesk, o dela Knispel. Eu nem vou tentar pronunciar, é mais difícil, né? E a sua conversão? Como que foi o seu entendimento? Eu tive, devido a uma família cristã, então eu fui a vida toda na igreja. Uma das coisas que eu não sabia que eu tinha, muitos anos depois eu descobri isso, era o complexo de inferioridade, por causa da mão.
né? Então eu até pensava assim uma época, quando eu tinha entre 10 a 12 anos, eu pensava assim, eu nunca vou desviar. Não tem sentido, né, viver essa doideirada, bebida, festa, não tem sentido. A minha vida era a igreja. Mas aí um dia, com 14 anos, eu fui numa reunião de oração e quando finalizou a reunião, o pastor pediu para a gente fazer uma roda. E aí na roda, a filha do pastor ficou do meu lado direito. E o pastor falou assim, agora vamos dar as mãos. E quando eu estiquei a mão para ela olhou para mim e falou assim, eu não vou pegar nessa tua mão. E aquilo ali foi eu senti muito, me senti rejeitado, saí da roda, fui para o carro esperar meu pai para a gente ir embora. E naquele dia eu guardei uma mágoa, né, por causa daquela situação. E aquilo ali me fez desviar. Isso eu tinha 14 anos. Aí entra o pastor Armindo. Chegou na cidade para ser pastor. Eu era muito envolvido com vôlei na cidade, jogava, gostava muito, e ele sempre me convidava para ir à igreja. E eu ia lá na igreja, jogava o vôlei. Já com quantos anos isso? Aí eu já estava com 20 para 21. Depois desse dia, você não voltou mais na igreja? Nunca mais. 6 anos? Nunca mais. Eu criei uma aversão à igreja. E aí... Por causa de uma pessoa, né? Por causa de uma pessoa. E aí o pastor sempre me convidando, mas daquele jeitão dele, né? Brincando. Ele me chama de Lele. Mas Lele, vamos no culto hoje. E aí eu, às vezes, dava até um migué. Não, eu vou vir. E aí eu, vou nada. Eu não quero nem saber de igreja. E aí não ia. Mas de tanto ele insistir, um dia eu fui. Eu fui ao culto, sentei lá no meio da igreja, ali do meio para trás um pouco, sentei lá e fiquei ouvindo a mensagem. E era um culto de Santa Ceia. E aí, quando ele terminou a mensagem, ele falou, agora nós vamos cear. E aí ele abriu a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, quando Paulo começa a falar, né, sobre a Santa Ceia. E aquela palavra parece que foi entrando no meu coração, assim, e o Espírito de Deus falou assim, você não é digno de participar do meu corpo, do meu reino. E aquilo foi ficando muito forte. E de repente, quando eu percebi, eu já estava chorando. Sentado no banco, não teve um apelo, não teve nada. Mas eu senti uma convicção de pecado muito grande naquele dia. E aí, eu decidi ali no banco, entregar minha vida para Jesus. Eu já estava para completar 21 anos. E eu falei, Deus, eu quero entregar minha vida para Ti. Senhor, vem morar no meu coração. Me perdoa dos meus pecados, e todas as pessoas a quem eu trouxe algum dano, eu vou restituir, né? E no outro dia, então amigos, moças que eu tinha feito coisas que não deveria, eu fui procurando cada pessoa e pedindo perdão. Eu queria que você me perdoasse porque eu fiz isso, isso e isso. E a pessoa me olhava assim, o que aconteceu com você? Eu falei, eu entreguei minha vida para Jesus. Agora eu sou um cristão. Eu cheguei no treino, né? A gente treinava no ginásio de esportes, eu falava muita besteira. E naquele dia eu treinei, brinquei com todo mundo, conversamos e tal, e os caras perceberam que eu estava diferente. E aí, quando eu estava terminando o treino, um amigo meu chegou e falou, Leandro, você está diferente, cara, aconteceu alguma coisa com você. Aí eu falei, aconteceu mesmo. Eu mudei de vida. Eu não sou mais aquele cara. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Então, assim, eu tinha todo o conhecimento, mas eu não vivi o evangelho. Então, quando eu decidi entregar minha vida para Cristo, pois eu sabia que a mudança tinha que ser total. Eu tinha que abandonar todo o pecado, né? Ele até me convidou e falou, então vamos fazer o seguinte, comprou 2 cervejas, colocou assim e falou assim, vamos tomar saideira? Aí eu falei, não, cara, já foi, não tem mais saideira. Se você comprar uma Coca-Cola, eu tomo com você, mas isso aqui eu não bebo mais. E aí, a partir daquele dia, a minha vida foi transformada, graças a Deus. E, Leandro, só uma pergunta. Como foi a reação do seu pai? Assim, não quando você voltou para Cristo, mas quando você deixou a igreja, o evangelho, Jesus Cristo. Meu pai, eu achei que naquele momento,
ele deveria ter sido um pouquinho mais duro, né? Mas talvez por causa de tudo que havia acontecido comigo, ele ficava um pouco receoso de dizer alguns nãos para mim. Então, no dia que aconteceu a situação, né, meu pai, assim, homem não chora, né, ele me viu chorando no carro e ele falou assim, para de chorar, você está chorando por uma coisa tão pequena. E aí fomos para casa e quando teve o próximo culto, eu falei, eu não quero ir na igreja. E ele falou, então fica em casa. Pronto. E aí eu fiquei. E aí quando abriu aquela brecha ali, aí eu já tinha, pai, agora eu não volto mais, né? Então, assim, ele acabou, na luz que ele tinha, no conhecimento e no entendimento que ele tinha, talvez ele queria que eu desse um tempo, que eu pensasse, né? Só que aí, nesse intervalo aí, eu conheci amizades muito ruins, que me influenciaram foi onde eu conheci bebida, nunca fui viciado em drogas, mas experimentei drogas, né? E aí eu entrei nesse caminho, né? E aí ele não... Talvez faltou um pouquinho ali dele ser um pouco mais duro nessa área, né? Como ele era nas outras. E às vezes é assim, né? As pessoas são firmes em umas áreas de trabalho, de estudo com os filhos, mas às vezes na vida espiritual relaxa um pouco, né? Acho que aí é o entendimento, a luz e o valor, né? Mas ele permaneceu na igreja. Seu pai nunca deixou de estar na igreja. Meu pai, desde que eu entendo ele nunca desviou. Meu pai sempre já foi caminhoneiro, sempre leu a Bíblia todo dia, sempre teve uma vida de devoção, né? Talvez um dos hobbies dele hoje é ler a Bíblia, né? Então ele assim, eu sempre vi isso nele, né? Um homem temente a Deus, né? Que vivia para Deus, né? Tanto meu pai como a minha mãe, né? Então assim, eu tinha esse exemplo dentro de casa. Minha mãe falava assim para mim, meu filho, eu oro por você e o dia que você voltar para Jesus eu vou dar uma festa. Coisa que você tinha referências dentro de casa, né? Isso ajuda, porque às vezes o que atrapalha é não ter essa referência. E como que era? Você tinha esse conhecimento da igreja, lá desviado. Como que era chegar em casa à noite, olhar para os pais, saber que a mãe ora? Como que era isso dentro de você? Era um tormento na minha vida, pastor. Porque às vezes eu estava na doideirada e acontecia sei lá, uma briga. Às vezes, teve vezes eu quase capotar carro, que meu pai também me dava carro para sair. Eu era de menor ainda, mas meu pai dava o carro para mim sair. E às vezes fazia umas doideiras. E a primeira coisa que eu fazia era Deus tem misericórdia de mim. Né? Deus de papai, né? Deus de mamãe. A primeira coisa que me vinha sempre na cabeça era Deus tem misericórdia. Eu estou fazendo essas perguntas que eu acho muito interessante. Uma vez eu fui fazer um trabalho com um pastor, eu acho que ele tem um coração muito bom e ele tem muito voltado para o social, para esse trabalho de comunidade, coisa assim. Eu fui com um grupo fazer um trabalho e ele juntou o meu grupo que eu tinha levei um grupo de alunos e ele pegou e falou que o pai dele era um pastor, se não me engano, acho que era pastor, e ele, em determinado momento, ele desviou. E ele disse o seguinte, que no testemunho que ele estava dando, eu tinha uma liberdade com ele, depois eu conversei com ele sobre isso, mas no testemunho ele falou assim, chegou para mim, eu conheci um Deus para mim, porque o Deus do meu pai não servia para mim. Isso foi muito difícil para mim entender, porque eu tenho filhos, né? E você pensa, primeiro que ele já criou dois deuses, né? Um para ele e outro para o pai dele. Ele já não funciona assim. Apesar que a ideia dele não era essa, né? Era de uma relação pessoal com um Deus diferente da relação com o pai dele. Acho que ele colocou os termos errados. Mas é difícil você olhar para pais que são firmes com Deus quando os filhos querem voltar, a referência não ser aquilo que realmente para onde eles vão, né? Eu lembro o pastor Larry falando que no primeiro dia que ele converteu, ele pegou de manhã, quando ele acordou, ele pensou,
o avô dele era crente e ele pensou, o que meu avô faz de manhã? E ele contando, ele falou, meu avô levantava, acendia o fogo, acho que ia na roça, assim, interior, ele morava perto da floresta mesmo, falava que era quase índio, né? E acendia o fogo, colocava o café, coava o café, botava a Bíblia debaixo do braço e sumia. Mais ou menos uma hora e pouco depois ele aparecia e começava as atividades do dia, tomava o café da manhã. E aí ele acordou de manhã e falou, o que eu devo fazer? O que meu avô fazia? Colocou a Bíblia, sentou, pegou a Bíblia, sentou num canto e foi ler a Bíblia. Então, essas referências, né, elas são importantes para firmar uma geração que, às vezes, é tão carente de referências, boas referências, né? E no Evangelho, principalmente. Então, eu acho um privilégio. Muitas pessoas, às vezes, acham que não é um privilégio nascer num lar cristão e receber ensinamento. Parece que experimentar o mundo é uma coisa que é necessário para ter um bom testemunho, coisa assim, mas realmente eu acho que essas referências fazem toda a diferença. Eu entendo um pouco o que esse rapaz falou, né? Não, porque eu não nasci num lar cristão, mas eu acho que talvez a ideia dele de falar de Deus, eu acho que ele não está falando de Deus, ele está falando da religião. Que às vezes o Deus que o pai dele apresentava para ele ou servia, mesmo sendo pastor, era um religioso. E talvez ele não conhecia o Deus do pai dele, porque talvez o pai dele nunca teve o Deus que é, né? Então, às vezes, as pessoas se desviam não do nosso Deus, né? Mas do Deus que nós criamos para os nossos filhos. E eu acho que chega a ser essa ideia aí. Aí eu acho que depois os filhos começam a ter suas próprias experiências e começam a desenvolver uma ideia de Deus que talvez o pai não tinha. Ou talvez o pai tinha e ele não conseguia enxergar. Mas tem coisa que eu acho que é só o time mesmo, né? Quando você é filho é uma coisa, quando você é pai é outra. E aí quando você voltou para a igreja, Suzana estava lá, né? Suzana, eu conheci ela quando eu tinha 12 anos. E ela já tinha 18. E quando eu voltei... Cara de visão, você. Quando eu voltei, a gente acabou se tornando muito amigos. Ela era líder de jovens da igreja. A igreja tinha um grupo bem pequeno de jovens. E ela era uma das pessoas de frente, por causa da vida, do caráter, né, do compromisso que ela tinha. O pastor tinha colocado ela como líder de jovens. E por mais que eu não participava dos jovens, porque eu trabalhava com meu pai, então do sábado à noite eu trabalhava até 11 horas, meia-noite, né? Era o dia todo e até a noite. Então sábado à noite para mim era um dia que eu não podia sair. Mas acabou que a gente se tornou muito amigos, então a gente conversava muito. Todo dia a gente conversava 2, 3 horas. Se a gente não pudesse se encontrar, nós conversávamos por telefone, né? Ligava para casa dela e a gente ficava batendo papo, conversando sobre tudo que é tipo de assuntos, né? Então ela se tornou minha melhor amiga. E eu pensava assim, não, com ela eu não posso vacilar, né? Ela é minha amiga, né? Minha confidente, então para ela que eu falo tudo. Só que aí um dia, conversando, eu estava em casa e aí me deu uma vontade de ligar para ela e ela estava no trabalho ainda. Mas aí você já tinha quantos anos? Quase 22, já ia fazer 22, mais ou menos um ano depois. E aí me deu uma vontade, tipo uma saudade, né? De conversar com ela. E aí deu aquele... Falei, rapaz, eu acho que eu tô gostando dela. E aí liguei no trabalho. Liguei pro trabalho dela. A gente estava tendo semana de oração na igreja. E eu liguei para ela, falei, você vai na oração hoje? Ela falou, vou. Falei, então, depois da oração eu preciso conversar algo muito sério com você. Só que ela já estava gostando de mim, né? E aí começou, o que você quer falar? O quê? Não, fala aí. Eu falei, não, tem que ser pessoalmente, não pode ser orar primeiro, né? Vamos orar. E aí a gente, depois da oração, a gente foi trocar uma ideia, paramos numa praça, conversamos, e aí eu pedi ela em namoro. E aí nós começamos um relacionamento, né? Mas foi muito bacana, foi muito bom. Eu falo assim pra galera, né? A gente namorou, noivou e casou em 5 meses.
mas eu conheci ela já há muitos anos. Não foi uma coisa assim do dia para a noite. Eu conhecia ela, eu sabia quem ela era, como pessoa, como cristã, né? Então, eu sabia, rapaz, eu tenho que casar com essa mulher. Eu não posso deixar ela escapar de jeito nenhum. Isso é importante. Não era uma pessoa que você conheceu ali naqueles dias, né? Porque 5 meses, às vezes, nosso contexto de trabalhamos com seminário, né? O seminarista vai falar, pastor Leandro, 5 meses, vai ficar... não sei por que você falou isso aqui. Nada de falar, não, se você conhecer a menina desde os 12, tá bom, pô. Aí você pode... Mas, Leandro, tem uma história, você contou ontem na mesa, eu achei fantástico. Não sei se você vai lembrar agora. Você estava falando sobre o tempo que você estava namorando e ela chamou a atenção do nome dela para você. Você pode contar isso? Eu gostei disso. Assim, eu tinha uma ideia, apesar de ser novo convertido e tudo, ela morava sozinha, não morava com os pais. O pai dela era pastor, então estava pastoreando em outra cidade. Então a gente namorava na casa dela, a gente namorava no carro, a gente saía, né? Então tinha uma liberdade muito grande. E aí, às vezes, eu queria ultrapassar um pouco o limite do namoro, né? E ela falava... Leandro. E ela falava de não, só casando. E um dia no carro, para mim esse dia foi muito impactante, porque aí ela falou assim para mim do nada, ela falou assim, você sabe o que significa Suzana? Aí eu, nada a ver, né? Falei, não sei não. Ela falou assim, pura. Eu falei, pura? Ela é pura. Quantos anos ela tinha aí? Ela tinha 28 anos. E aí eu rasguei o verbo com ela. Eu falei, peraí, vamos falar real. Você tá querendo me dizer que você é virgem. Aí ela falou assim, exatamente. E eu só vou me entregar pro meu marido. E aí eu olhei para ela assim, uma moça de 28 anos, virgem, esperando um casamento. Naquele dia foi tão impactante para mim, porque aí eu pedi perdão para ela. Naquele dia dentro do carro, eu pedi para ela me perdoar, porque eu não tinha essa pureza. Não. Pedi perdão para ela por tudo que eu já tinha feito, porque eu não me guardei para ela, para minha esposa. Então eu pedi perdão para ela. Ela falou assim, eu não quero, não importa o que você fez, o que aconteceu, você está perdoado e nós vamos continuar daqui para frente, né? Mas para mim foi impactante foi um choque para mim. Ela falar isso. Ouvindo a história, eu achei impactante porque até pela forma como aconteceu e hoje em dia não se dá muito valor à pureza, né? E a proteção que é a igreja, a criação. E também, né, Leandro? Como você está dizendo, né? Com toda a liberdade que você tinha, né? E ela também, né? Mas eu acho que isso aí é muito a experiência cristã, o valor, né? Na verdade, o novo nascimento. Esse dia eu estava conversando com minha esposa a respeito de um assunto e ela falou bem assim, mas ficava muito perto. Eu falei bem assim, isso aqui é Andréia. Tudo bem que atiça, tudo bem que cresce o sentimento, o desejo, os hormônios. Eu falei assim, pode não ter sido nossa experiência, não é? Mas um crente, ele se guarda. Eu falei bem assim, outra coisa, José está aí como testemunho para nós. José é um cara, pelo jeito, bonito, tinha toda a liberdade, mas na hora que a situação chegou para ele se revelou. Se revelou o quê? Forte? Não. Se revelou fugindo. Eu acho que na hora do pecado é isso aí, não adianta querer encarar, não. Se você não tem força, foge. Eu acho que José fugiu porque ele sabia que ele podia cair. Mas para não ofender Deus, o que ele fez? Fugiu. Então, mas isso aqui que não tem nem a mais nem menos. Você é crente. Mas você não tem tentação com dinheiro? Por que você não rouba, então? Você não tem tentação com mentira? Por que não mente, então? Não tem tentação com vaidade? Por que você não cai vaidoso, então? Desejo sexual é a mesma coisa. Agora, se você ficar toda hora olhando para o dinheiro dos outros, toda hora olhando para as coisas dos outros, toda hora...
Isso aí vai instigar em você. Relacionamento e sexual é a mesma coisa. Fica perto de uma pessoa sempre, 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 com toda a liberdade, encostando, abraçando, beijando. Você vai pensar no quê? Não é? Vai pensar nos salmos. Você pode até pensar em cantares, né? Mas eu acho que é o que a pessoa está escolhendo fazer. Então não tem jeito. Cair. Não caiu ali, né? Isso aí foi impressionante para a igreja, porque aí a gente resolveu casar. Noivamos muito rápido, marcamos a data do casamento, e aí algumas pessoas, tá grávida. Tá grávida. Vai casar rápido assim, porque... Tá grávida. Pô, filha do pastor, né? Tá grávida. E aí marcamos, casamos, mas a gravidez levou 2 anos para chegar. Né? A Daniela, demorou, hein? A Daniela nasceu em 2002, né? Nós casamos no ano 2000. 2 anos depois, aí a Suzy engravidou, né? Deu à luz a Daniela, né? Então, mas louva a Deus pela vida dela, sabe? A vida da Suzana me influenciou demais para Deus, né? E não só nisso, em outras coisas também, né? Teve vezes que eu às vezes estava emocionado, querendo chutar o pau da barraca, e ela falava assim: quem te colocou aqui? Foi algum homem que te trouxe aqui? Ou foi Deus? Porque se foi homem, acho que você tem que ir embora mesmo. Então ela assim, sempre foi... em alguns momentos assim, ela foi muito decisiva para me ajudar a tomar decisões, a pensar, né? Então desde desse início aí de namoro, ela sempre foi assim, né? Ela foi uma das pessoas que eu conheci assim, fora daquela ideia de o pastor, né, da igreja que tem que fazer um devocional, mas a Suzana fazia devocional todo dia. Todo dia ela acordava mais cedo antes de ir para o trabalho, tinha o tempo dela de leitura bíblica, oração, às vezes ela me mostrava alguma anotação, alguma coisa que ela fazia, né? Então ela sempre teve esse princípio. Quando nós chegamos no seminário, né, o pastor faz aquela perguntinha, né? Levanta aí a mão, quem leu a Bíblia inteira uma vez? Rapaz, eu nunca tinha lido a Bíblia inteira. Eu lia, mas nunca tinha lido inteira. Aí quando veio minha esposa, quem leu 2? E ela lá com a mão erguida. Quem leu 3? E ela com a mão erguida. Eu falei, cara, que vergonha, mano. Não acredito, né? Tô perdendo pra minha esposa. Então, assim, ela foi sempre assim, né? Uma mulher virtuosa, graças a Deus. Você sabe agora, daqui pra frente, né, onde esse evangelho for pregado, essa história vai ser contada, né? Da Suzana. Vai ser Mas é um bom testemunho. É um bom testemunho. É um bom testemunho. É uma das coisas que nós fazemos esse trabalho com podcast. Domingo que vem, domingo que vem, o pastor Giovanni vai pregar de noite, né? E eu vou pregar de manhã. Então, quem vai falar primeiro? Exatamente. Teve uma vez que eu tava... Eu devia ter ficado... Claro, ontem na mesa. Guardado isso aí, ó. Você falou, agora, ó. Puxa, teve um dia que a gente tava trocando uma ideia. Todo domingo a gente lê a Bíblia juntos. Lemos um bom livro juntos. Todo domingo. Isso desde que a gente chegou no seminário. E um dia, teve uma época que ela fazia academia, né? Fazia academia fora e tal. E aí a gente trocando uma ideia, eu falei assim, Suzy, o que te tenta? Falei, você é tentada assim... Ela ia sozinha pra academia, né? Eu falei, tem, sei lá, algum bombadão, alguém, que você vai falar, nossa, isso é uma tentação pra mim. Aí ela, não. Eu falei, o quê? Roupa, coisas, ter coisas, né? Ela, não. Eu falei, mas qual que é a sua tentação, então? Aí ela falou assim, ficar parado olhando pra parede sem fazer nada. Falar da parede é pecado. Aí eu falei, caramba, né? Pelo menos ela tem uma tentação, né? Pelo menos isso. Falei, que tentação, né? Ficar olhando pra parede, né? Então, assim, rapaz, ela é diferente. Eu falo pra ela assim, ela não teve... Ela nunca... Não sabe o que é bebida, relacionamento sexual que o mundo tem, prostituição, o que é usar droga. Então, acho que é muito protegida. Muito protegida. Com certeza. Leandro, você veio para o seminário com a sua segunda filha, Raquel, muito nova, né? Ela era bem pequena, né? Um aninho. Um aninho. Como é que foi essa escolha? Porque também é outra coisa que as pessoas às vezes usam como desculpa, né? Eu tô com um filho pequeno, espero crescer, ou alguma outra situação. Como que foi assim, a decisão de chegar, vir do seminário, mesmo
largar, né? Eu sei que Suzana tinha um bom trabalho, você tinha sua profissão, seu trabalho, filhos, e largar tudo para vir. Quando eu converti, eu acho que por causa de toda aquela bagagem que eu tinha desde a infância, influenciado pelo evangelho, eu queria muito viver para Deus. Então, assim, logo depois que eu converti, o pastor começou a me envolver na igreja. E aí, logo depois que eu casei, 1 ano e meio, talvez depois, ele já me colocou como líder de grupo caseiro, né, célula, e a gente foi desenvolvendo um grupo, o grupo ficou muito grande, e aí depois ele viu que os jovens precisavam uma liderança na igreja, ele me colocou como líder de jovens, e aí... O pastor Armindo. Pastor Armindo. E aí eu queria muito viver para Deus. Então, pastor Armindo, temos que trazer ele aqui, né, pastor? O podcast com ele deve ter. Ali tem história, hein? Histórias, ali assim. tem muita história. Mas desculpa, pode continuar. E aí eu tinha essa chama, assim, né, Paz, eu levava a galera do meu trabalho tudo para a igreja. Né? Eu trabalhava Tinha uma época que eu e a Suzana trabalhávamos na concessionária Chevrolet, eu trabalhava no setor de vendas e ela no setor de contabilidade. Paz, a gente levava quase a concessionária toda para a igreja, para os cultos, e a gente era muito envolvido, e muitas vezes quando eu estava no meu momento de oração, eu falava assim, Deus, eu gostaria de viver para o Senhor integralmente, eu não queria mais ter trabalho, eu queria abandonar o trabalho. E eu tentei, aí o pastor Armindo lançou um seminário na igreja. Tínhamos 3 pastores na igreja, ele falou, vamos começar seminário. Eu fui lá e me inscrevi, falei, pastor, eu quero estudar. O seminário começou, durou uns 6 meses, acabou. Um pastor foi para um canto, outro foi para o outro, ficou só o pastor Armindo. E aí ele não tinha condições de dar as aulas para nós. Acabou o seminário, 6 meses. No outro ano, eu ganhei uma bolsa de estudo num seminário que começou na cidade. Estudei 1 ano lá. Só que aí o seminário, a doutrina, eu acabei me pegando com o professor. Né? O dia que ele falou que o mundo para o qual Jesus morreu era um mundo de eleitos, não era todo mundo. Né? E eu fiquei tão injuriado que eu levantei da cadeira e falei, então vamos fazer o seguinte, vocês ficam aí com o mundo de vocês que eu vou sair para ganhar o mundo. E fui embora da sala de aula e nunca mais voltei. Né? E aí eu queria muito estudar, eu queria muito ter um conhecimento sobre Deus. E aí eu já estava com mais ou menos uns 27 anos, 26 para 27 anos, quase 28. E aí já tinha a Dani, a Suzy grávida, logo a Raquel ia nascer. E aí eu pensei assim, acabou o seminário para mim, acabou. Aonde eu vou encontrar um lugar que me receba com família? Porque minha irmã fez seminário na presbiteriana e ela fez solteira. E eu sabia o quanto custava, porque meu pai bancava a minha irmã no seminário. E eu falei, acabou, não existe possibilidade mais de eu ir para um seminário, eu vou ficar aqui, essa aqui vai ser minha vida mesmo. E aí Jennifer tinha vindo para o seminário, irmã do pastor Jairo, em 2004, eu acho. Você me pergunta a data, não é que eu não... 2004, Jennifer veio, mas tipo assim, Jennifer foi lá pro Espírito Santo, pra uma quebrada, não sei o quê, e ficou por isso. Quase isso mesmo. Né? E aí, em 2005, ela veio de férias. E aí, Jairo e Karine e Adriana, Dom Bosque, esposa do pastor Mike, hoje, né? Vieram dos 3 pro seminário depois, né? E a gente ficou lá na pegada, né? Trabalhando com jovens, trabalhando na igreja. E quando foi o final de 2005, Jairo chegou das férias. E aí ele falou assim para mim, eu preciso conversar com você. Eu falei, tá, vamos trocar uma ideia. E aí ele começou a falar do seminário. E ele falou assim, eu acho que você deveria ir. E lá aceita vocês. Aí eu, rapaz, será que é assim? Né? Começou a contar como era, como funcionava. Falei, rapaz, se tiver como, eu vou. Fui no pastor Armindo. E aí ele falou assim para mim, Leandro, se você não for agora, você nunca mais vai. Eita. Então ele deu a carta branca, né? Aí é pastor. Filho. Apesar de eu tinha muitas responsabilidades dentro da igreja, né? Apesar disso, eu e Suzana também. Apesar disso, foi a palavra que ele me deu. Ele falou, ou você vai agora, ou você nunca mais vai. E aí eu falei, beleza. Isso aqui eu tava num café hoje, só te cortando aqui, e falei para um casal, né, que
Hoje em dia, é assim, ainda bem que você tinha um pastor assim, mas hoje em dia, quando alguém vai falar que quer se lançar na obra missionária, que é um desafio, e são incertezas também, aos pastores, vamos orar, não sei se é tempo, você já tem seu ministério aqui, mas quando falar, quero ir lá para os Estados Unidos, para Portugal, para a Alemanha, para estudar, para trabalhar, vamos orar, que benção, é isso mesmo, irmãos. E eu disse para esse casal, assim, sabe o que eu acredito? Que um dia esses vão ser cobrados. Não os que foram, mas os pastores que direcionaram. Porque hoje, não, eu acho que deve ser, né? Muitas pessoas têm a ideia de que a voz do pastor, que possa ser até uma voz profética, uma direção. Então, é um pastor que impede uma pessoa de deixar a igreja para ir para um lugar para se preparar para servir melhor. Se a igreja tem todas as condições, tudo bem, mas só para segurar a pessoa ali, eu acho que um dia a conta vai chegar. E uma coisa, eu não consigo enxergar uma das coisas que eu vejo tanto pastor com depressão, tanto pastor com crise de ansiedade aí, com certeza talvez está emperrando o ministério de muita gente que está sob a liderança dele. Então, para não perder, segura o cara. Só que a fatura chega. Muitas vezes frustra a pessoa, né? Que a pessoa tá naquele momento, igual o pastor falou, se não for agora, você não vai nunca mais. Ele tem a percepção que tá é o auge, é o momento. Talvez se perder aquele momento, talvez a pessoa nunca mais ela queira. E quanto vai ser o tempo ideal? Todo dia acontece uma coisa. E eu tinha assim, eu tinha meu carro, eu tinha minha casa, tinha minhas coisas, tinha trabalho meu, da Suzana, né? Mas quando ele falou aquilo ali, ele falou assim, resolve sua vida agora. A pérola de grande valor, né? Então, assim, foi graças a Deus pelo pastor que nós tivemos. Glória a Deus. Porque, realmente, se ele fala para mim assim, não, você não pode ir. Você não vinha. Eu entender que era a vontade de Deus, que meu pastor tá falando, eu sou submisso a ele, eu vou ficar. Não é para mim isso. Mas aí chegou uma hora que a Bíblia diz, não importa obedecer a Deus do que aos homens. Quem não abandonar pai, mãe, irmão, por amor de mim, não pode ser meu discípulo. E essa é a mensagem. Então, eu sou pastor, né? Eu sei da responsabilidade que é direcionar alguém. E sei da responsabilidade também que é pedir para a pessoa esperar. Mas desprovido de qualquer intenção de ficar com a pessoa para você. Então, aqui nós somos um lugar de trânsito, né? Passa muita gente, fica muita gente. Muita gente chega, esse dia foi um casal que tinha tempo que não acontecia isso. Quando eu me despedi deles, eu fui pro quarto e chorei. Um cara fantástico. Teve outros que você quer pagar passagem para ir embora, né? Mas, assim, graças a Deus que os bons, quando saem, sabem fazer alguma coisa para Deus. E é o nosso ministério. Amém. Mas eu vou falar, não vai, porque você é útil aqui. Eu vou dar o que para os outros? Não é para dar o melhor? Eu vou dar a ovelha machucada, cega, ferida, manchada? Não. Tem que ser aquela que vai chegar no lugar e fazer diferença. E quando você é bom, quando você passa para um lugar, você deixa saudade, né? Deixa. E qual a sua primeira impressão do seminário, quando você chegou assim? Eu lembro, eu tenho uma imagem na minha cabeça que eu encontrei você ali perto do estacionamento. Aí você estava com Raquel no colo. Raquel formou nessa última formatura e ela estava no seu colo. Aí te cumprimentei. Chega a ser meio estranho, né? O ambiente é meio estranho. A impressão foi um pouco estranha, né? Falaram assim, não, do seminário você vê a praia, né? Então você cria uma imagem, né? De um lugar alucinante, né? Se você subir na torre. Você vê o mar, né? Você vê o mar, né, do seminário. Então, mas eu criei uma imagem. Só que eu não vim, assim, a minha intenção de vir para o seminário não foi... eu vou conhecer um lugar novo, o lugar deve ser alucinante. Nada disso. Né? Eu queria conhecer Deus mais, né? Amém. E aí, quando eu cheguei, logo eu fui vendo, né? Muitas vezes na igreja, uma das coisas que eu não vi era pastores trabalhar junto. Né? E aqui, eu nem lembro na época, 5, 6 pastores aí, tudo junto, trabalhando junto, andando junto, falando a mesma linguagem, vivendo para o mesmo propósito, que é o avanço do reino. Então, aquilo ali também me impactou, né?
Então, assim, eu lembro que a primeira mensagem que eu fui ouvir, 10 Mandamentos, Pastor Larry. Né? Eu sentei ali no fundão do refeitório, com uma Bíblia, não tinha um caderno aquele dia, né? E aí ele falou assim, vamos abrir, Shalom para todos, vamos abrir a Bíblia em Êxodo 20. Aí eu fiquei assim, 10 mandamentos? O que esse cara vai pregar, 10 mandamentos? Quando ele começou a mensagem, foi impactante para mim. Eu falei, Suzy, tem uma caneta aí? E eu lembro que eu peguei uma caneta emprestada e anotei a mensagem na capa da Bíblia, porque aquilo lá me impactou, a mensagem me impactou. Então, assim, eu tinha uma convicção, era isso que eu queria. Era isso que eu buscava. Eu acredito que eu estou no lugar certo, né? Foi impactante para mim, assim, no sentido do espiritual. E uma coisa, sabe, quando você chegou, aí já te levou lá em casa, né? Eu morava naquela casa ali do corredor. Aí quando eu fui pegar a sua mão, você me deu a mãozinha, né? Aí eu peguei, olhando pra sua cara assim, porque já tinha me falado, né? Eu falei assim, esse cara tá me testando. E eu peguei com força. E esse dedo aí também tem força, né? E pegou o dedo, eu fiquei olhando pra você, tipo assim, isso aqui não é nada pra mim não. Você tá pensando que você vai... Alguns têm essa reação. Sim, esse gancho aqui, né? Pra mim não é nada não. Isso aí... Mas eu lembro eu não lembro se eu sabia. Mas eu lembro que você carregava a Raquel e o dedo ficava escondido. Debaixo da saia dela, e você trocou ela de mão para me cumprimentar. Eu lembro exatamente que quando eu peguei, eu acho que eu não sabia. Mostra ele de novo. Mas também no. Aí, antigamente. Quem tem complexo, meu irmão, aí, ó. Antigamente eu cumprimentava a maioria das pessoas com a mão esquerda. Eu não tinha coragem. Mas depois que eu nasci de novo, acabou. Não tenho problema nenhum em cumprimentar. E tem várias histórias, né, Leandro? O Eber, meu filho, quando ele era pequeno. Aí teve uma situação, acho que você foi amarrar o cadarço dele, e aí tava amarrando, ele olhou e falou assim, que dedinho maneiro, cara. Eu queria ter um desse. Como que ele consegue, né? Foi Petros, né? Que você mexeu com ele e falou assim, cadê o resto, tio? Tio, cadê o resto? Mostra aí. Tá no bolso? Tá no bolso, você tirou, você guardou. Não. Graças a Deus que não é um problema, né? E eu acho que quando começou a trabalhar também, né? Isso fica na minha memória. Data, eu não lembro mais algumas histórias. Que eu acho que Kid, que era o líder que era o líder da construção, né? Aí colocou você com o Nery, não foi? Foi. Tava cavando uma fossa, né? Diz que Nery olhou pra ele assim, como é que esse cara vai me ajudar? Aí você perguntou, você quer que eu faça o quê? Que eu cave ou que eu puxo... puxava com a corda. Puxar com a corda. Aí ele falou assim... Ele pensou, acho que mais fácil vai ser puxar com a corda. Mas como é que ele vai fazer? Diz que você pegava com a mão, enrolava com a outra, pá! Aí ficou assim, caraca, trabalhou mais que eu. Foi bem assim. Carregando os blocos também, né? Pegava um pedaço de pau, né? Botava e segurava com gancho, né? E ia, 4 blocos, né? Ia embora. E teve algum momento assim, que foi mais difícil no seminário, no tempo de curso, assim? Pastor, assim, às vezes eu fico pensando assim, a galera fala de ir embora, fala de dificuldades. Eu nem um dia quis ir embora. Nem um dia, né? Acho que teve um dia, um sábado à tarde, que eu estava em casa de folga e eu lembro assim, que me deu vontade de pescar, que eu pescava muito com meu pai. No Rio, né? E aí me deu aquela vontade de pescar, não de ir embora de casa, nada disso. Mas me deu vontade, poxa, como eu queria ir pescar, né? Me deu vontade disso, mas nunca me deu vontade de ir embora, né? Paguei hora, trabalhamos aí no sol, na chuva, trabalhei na construção, amarradaço. De madrugada, chegava concreto de madrugada, não sei. Foi da sua turma aquilo ali, né? Um dia eu lembro que eu tava lá no Paganini, fazia grupo lá, e aí a gente no meio do grupo, e aí o caminhão de concreto passou. E o Paganini, acho que ele sabia. E aí ele falou assim pra mim, vai chamar o seu nome lá no som, já. Né? Aí passou acho que uns 5, 10 minutos, aí deu pra ouvir, né? Atenção, Leandro, comparecer no pátio. Aí eu passei o grupo pro outro rapaz que estava comigo lá na hora, e falei, seu Paganini, eu vou ir lá aqui, estão me chamando. Obrigado, Deus abençoe vocês aí.
E aí aquele dia chegou 3 caminhões de concreto, né? Mas foi muito bacana. Foi um momento muito bom. Até 5 horas da manhã, né? Até às 5. Começamos, eram umas 8 horas, 8 e pouco da noite. Fomos até amanhecer o dia. Tem umas fotos aí, de vez em quando aparece aí, né? Tem uma foto uma vez, acho que foi um caminhão de cimento. Tombou aí na estrada e os caras vieram aqui e falaram assim, rapaz, ó, tem cimento lá no chão a rodo, mas só dá para pegar com a pá, porque estourou tudo, tá lá. A polícia falou assim, ó, pega aí, quem quer. Aí foi um caminhão para lá, a gente tinha uma F4000, foi uma galera para lá, pegaram um monte de saco de trigo e foram. Encheram. Eu tava nessa, Você pastor. Tava. Aí tem uma foto, os caras só dá para ver o olho, né? Eu acho que tinha uns 10, cara. Tudo cheio de cimento, mas com aquele monte de saco de cimento que aquele tempo era... Hoje é um tesouro para nós cimento, naquele tempo então, nó. Nesse dia eu fui com a Peugeotzinha, tinha uma Peugeot, uma picapezinha. Donaldo tinha. Fui com a Peugeot, quando eu voltei na primeira leva que a gente veio trazer o cimento, aí o pastor Larry me chamou e falou assim, vai lá buscar trigo. E aí eu fui lá num turco, não sei ainda que é ali no Muxaba ali, fui lá buscar o trigo e aí a galera continuou puxando o cimento a manhã toda. Foi bom aquilo. E você pagou hora, foi assim, hora para você, para sua esposa, cavou um buraco ali de uns 15 metros por sei lá, 15 por 8. Foi um buraquinho. Uns 2 metros de fundura, quase sozinho aquele buraco. Né? Teve um tempo o Fernando Azambu já é seu parceiro, né? Teve. E outra coisa também, às vezes as pessoas difíceis de relacionamento, eu lembro que Leandro tinha um cara que era ruim de relacionamento, era tão ruim que o apelido dele era Dragão, né? Que era. Ele era difícil. Né? De vez em quando, apesar que eu me dava bem com ele, de vez em quando eu encontrava ele, agora tem tempo que eu não vejo. Mas ele se dá bem. E nesse dia, virou a noite, eu morava ali em frente à cozinha na época, e eu lembro que ficou você e ele, eu fiquei ali ajudando, mas eu não tinha tanto... Era mais ajudar dando com cobertura espiritual. Não, mas eu ajudava a puxar e tudo, mas eles ficavam... Porque aí a gente ia puxando e eles iam alisando, né? Que eles que sabiam fazer, né? Botava as madeirinhas, os quadros, e eu só puxava. Mas... E ele ficava animado de trabalhar com o Leandro, porque se dava muito bem com o Leandro. Mas brigava com o resto do seminário inteiro, né? Mas se dava bem com o Leandro. Que eu acho que é uma das coisas do cristianismo. Eu gosto de falar isso sempre eu sou professor de missiologia, e eu gosto sempre nas primeiras aulas, quando os alunos novos chegam, falar para eles, ó, o meu trabalho é preparar vocês para trabalhar em qualquer lugar, sob qualquer circunstância, com qualquer pessoa. Né? Porque você tem que conviver com as pessoas. Vai ser gente difícil de lidar, vai ser em todo lugar. Então, você não pode jogar a responsabilidade nas pessoas. Então, isso é uma das coisas que eu acho. Mas assim, eu penso que faz parte do meu trabalho como professor, como pastor, como discipulador, mas principalmente uma das obras do Espírito de Deus quando a pessoa se converte. É uma das evidências, melhor, né? É uma das evidências que a pessoa vai conseguir se relacionar com qualquer um, por mais difícil que as pessoas sejam. Eu tenho que viver com qualquer pessoa. Tem gente difícil de viver. Não quer dizer que é fácil, mas você tem que viver com qualquer pessoa. Né? Se depender de vós. Isso é uma escola, né? A gente vai aprendendo. Tem todo tipo de temperamento, todo tipo de pessoas. Por isso que é importante a escola interna. Você dorme no mesmo quarto, almoça na mesma mesa, às vezes trabalha no mesmo trabalho, está na mesma sala. E aí você vai vendo as pessoas botando para fora aquilo que, quando estão solitários ou quando estão... Pode ir para sua casa, pode ir... Então, não tem muito problema. Mas quando bota junto, aí a Bíblia diz, né? Sobre o ferro com ferro, né? Ferro com ferro. E aqui no seminário você trabalhou só nessas áreas mesmo, né? Na construção. Infraestrutura. E aí de vez em quando tinha aquele negócio, tinha uns campeonatos, né? Pastor Saulo montava uns campeonatos de bodyboard. E aí ele me chamava, o Kid me ensinou, né? Como que montava o palanque, tudo, né? E aí às vezes a gente ia pra praia, montar palanque.
tomar banho na praia, né? Eu Aí conheço, quando né, ia montar cara? a equipe, os caras, ei, me coloca na equipe, cara, ei, me chama, né? Aí eu falei, agora nós vamos chamar só os caras mais top, né, pra ir. E outra coisa que eu gostaria também, acho que não podia passar sem contar, que nós falamos que você pagou muita hora, né? Não pode ficar no ar assim, porque o Leandro devia ser um aluno muito indisciplinado de pagar tanta hora. Mas eu acho que você devia contar por que você pagou tanta hora, o que aconteceu, né? Eu fui de férias e nas férias a gente rodou um pouco, né, em algumas igrejas para trazer alunos, né? Naquele ano, se eu não me engano, vieram 15 de Marcelândia, lá da cidade, lá de Sinop, mais uns 5. E aí... E ainda o pessoal te deu hora, né? Você atrasou. Rapaz, você... E aí Eu não era foi santo passando na os secretaria. dias... Foi passando os dias, eu falei, vou me atrasar. E aí eu não lembro se eu liguei no seminário. E aí me deram a notícia, ó, cada dia é 40 horas. E aí quando a gente foi procurar passagem, não tinha. E na época era ônibus, né? A gente vinha lá de Sinop, do Mato Grosso, de ônibus, era 3 dias de ônibus. Não tinha passagem. Tava lotado os ônibus. E aí levou mais uns 3 dias pra gente conseguir uma passagem. Né? E aí acabou que eu atrasei 7 dias, uma semana. E aí chegamos aqui, e aí eu tinha 280 horas para pagar. E a Suzy também, né? A Suzy, ela pagou metade. Era para pagar metade, né? Ela ia pagar 140. Mas a dona Elizabeth perdoou ela depois. Perdoou. Você não foi perdoado, não. Eu não fui perdoado. Eu tive Não, que mas pagar. também arrumamos negócio pra você ir. Aí, Vai buscar não sei o quê. Dá desconto é 3 dias. aí Não, teve um foi dia, ali no hein? barranco, Teve um eu dia lembro. que eu dei um Não, problema na foi minha tudo, conta. não. Deu um problema na minha conta no banco e eu precisava ir no banco para resolver. Aí tava devendo seminário, mensalidade, devia hora, né? Aí eu fui no pastor Giovanni, falei, pastor, eu preciso ir no banco, mas eu tô devendo. E ele falou assim, pode ir, 4 por 1. Caramba! Falei, Se fosse pastor Larry, era ia mais. ser 40. E aí eu lembro que eu e a Suzy pegamos uma carona com o ônibus da escolinha, acho que não sei se pagava R$1, R$2 para ir no ônibus. E aí fomos de ônibus, chegamos lá, não resolvi nada, não tinha dinheiro, não tinha nada, não tinha carona para voltar. E nós voltamos lá do centro. E nós voltamos correndo lá do centro. Eu falei para ela assim: merenda. tira sua sandália e bora, né? E aí ela catou a sandália na mão e a gente veio quase correndo de lá para não pagar a hora mais, né? E quantos alunos vieram desse tempo aí que você ficou a mais lá Uns Você 20 lembra? alunos, uns Uns 20 alunos 20 mais ou alunos. menos. e pagou hora porque trouxe uns 20 e poucos alunos? Para dar um pro bônus seminário? pro cara. né? Foi, Fazer na uma concessão. verdade, eu lembro que só de Marcelândia veio um ônibus, se eu não me engano, 24 alunos. De Veio uma van, Marcelândia né? naquele ano. Veio uma com van. micro-ônibus. Com micro-ônibus. Eu fui a- buscar eles no Trevo, que eles... acho que a prefeitura disponibilizou um eu acho que micro-ônibus para trazer o tanto de aluno que veio naquele ano. acho que a prefeitura deu o ônibus e ainda deu 1 ou 2 motoristas Deu para os trazer motoristas. a galera. E alguns talvez eu deveria ter olhado, não sei quantos, mas alguns estão no ministério hoje, desses alunos que vieram. Tem a Fabiana, tá lá no Fabiana, esposa do pastor Marcos, na Argentina. Fábia. a Fábia na Argentina, a Fabiana lá em Sinop, esposa do pastor Luiz. Fabiana Schmidt. Fabiana Schmidt, esposa do Isso. pastor Luiz lá em Luvanor. Sinop. Adriano, Luvanor lá no Chile. Valdeir. Valdeir veio naquela Valdir, época. Mas tem um pessoal aí, uma graças a galera. Deus, ainda no A esposa do ministério. Eliezer. Esposa Juliana. Juliana. Esposa do Eliezer. Juliana. Tem Veio uma turma, galera. graças a Deus. Graças Veio a o Deus. Dragão. veio também. Veio umas carninhas, né, de Dragão veio pescoço. depois, eu acho, né? Não, Veio não, ele tava junto. nessa turma. Burn. Purne, Wesley, É, O nome nem dele. lembro o nome O dele. Fernando Biaco tava nessa turma. Biaco, né? Cleito, Cleito. Puan. Cleito. Alguns eu tenho até dificuldade de lembrar. Tem muito tempo, mas tem uma galera, tem missionário, né? Tive lá na Argentina com o pastor Marcos, a missionária Fábio, são uma benção, guerreiros. Fábio sempre Luvanor, agradecido. tá há anos lá no Chile, lá com o Eu pastor venho em janeiro Rodrigo. pra cá fazer umas férias. Né? Eu Tá em acho que ele Marcelândia, eu acho. eu acho que ele tá lá em Já tá em Marcelândia Marcelândia, agora e vai Passou no passar Mato aqui. Grosso, ficou lá com já uns dias. Isso. Tá de férias, mas Marcelândia vai vir pra daqui cá. a pouco tá lá no Chile de novo, na pegada, benção. Graças a Deus.
Foram horas bem pagas, Foi, abençoadas, valeu. Graças a Deus. Né? Até teve um dia que eu tava conversando com o Valdeir e ele falou assim para mim, cara, queria te agradecer, porque você um dia me falou do seminário, né? Aí ele falou, eu sei que você pagou hora por causa disso. Eu falei, rapaz, foi hora bem paga. Esquenta a cabeça não. Pagaria de novo, Leandro? Pagaria, sem problema. O seminário proporciona, né? Tanto é que você enviou suas filhas para cá, né? É uma coisa que eu tinha, assim... Era uma das coisas que eu sempre orei. Eu sempre vi muitos pastores perderem seus filhos, no sentido de eles não quererem um ministério. Então, a gente saiu de Sinop para cá, daqui voltamos depois para ajudar o pastor Jairo, depois fomos para Belém, depois Manaus. E aí acabou que eu sempre pensava assim, cada vez que havia uma mudança dessas, elas perdiam vínculos de relacionamentos e elas sentiam muito isso, né? E eu falava muito isso com Deus. Deus, eu não quero que elas olhem o ministério como algo assim, pô, eu não posso ter amigos, eu não posso desenvolver certos relacionamentos, sempre a gente está mudando, sempre isso, sempre aquilo, eu tenho que estar andando com meu pai para onde ele vai, né? Mas eu sempre procurei mostrar para elas que viver para Deus, o evangelho, ele é uma aventura. Amém. Então você conhece pessoas novas, lugares novos, desafios novos, e é uma vida de muito crescimento, né? Então, quando elas decidiram vir para o seminário, para mim foi voluntário. Elas pediram, nós não obrigamos. Então, para mim, foi uma vitória, né? Elas falaram, pai, a gente quer ir. Você arruma a passagem? Eu falei, agora, vou dar um jeito, né? Então, foi uma vitória para mim. Né? O pastor Marcos, ele usa bem assim uma frase. Mas para nós somos pastores, igual você tinha desejo de ter o seu filho, fazendo o que você faz. Porque se é bom, por que você não coloca o seu filho para fazer? É bom, mas para os outros, né? É bom, é bom. É bom, é bom. Se é bom para mim, acho que vai ser bom para meus filhos também. Você sempre quer dar o melhor que você tem para seus filhos, né? Então, assim, eu acho que isso é uma honra. Se valeu eu entregar minha vida, mudar a direção da minha vida, entreguei para Deus, né? Mas mudar a direção da minha vida para eu fazer, e foi bom, né? Por que eu quero outra coisa para os meus filhos que não essa? E tinham pessoas às vezes que me falavam, né? Você leva o filho dos outros. Eu quero ver quando for os seus. Né? Eu fui muito acusado disso. Né? Então, assim, pra gente foi muito bom isso, né? Elas terem vindo, sair de casa por vontade própria, né? Sem pressão, sem... Para serem construídas, né? Porque sai de um jeito e volta de outro. Se meu voltar. Filho mais novo, né? Se voltar. Meu filho mais novo, quando ele saiu do seminário, para o seminário, na verdade, ele foi com 16 anos, né? Quando ele voltou, você é pai, né? Eu falei assim, saiu um menino e voltou um homem. Graças a Deus. E hoje aí cheio de responsabilidade, casado com filho. Graças a Deus. E quando você, na verdade, já participou pelo menos do início de 2 seminários, agora está em outro seminário, né? Foi uma trajetória que dificilmente você planejou, né? Você saiu daqui, começaram junto com o Jair formou primeiro, né? Primeiro. E aí voltou para Sinop, depois você começaram o seminário de Sinop, foi para Belém. Como é que foi essa trajetória? E depois, né, tem que contar a história, como é que foi a ida, transferir para Manaus, né? E tão bom, né, Leandro, que tá fazendo, né? Foi tão bom para você que você tá mesmo jogando suas filhas na obra, mas você também tá replicando o que você estudou aqui, né? Sinop, na verdade, eu voltei para Sinop e eu pensava em morrer lá. Não tinha planos de sair de lá, né? Eu pensava, vou dar minha vida nisso aqui e aqui eu vou até o último dia da minha vida, né? Não tinha nenhum plano assim de sair, de mudar, né? Nós chegamos lá no início de 2009 para ajudar o pastor Jairo. E, vamos fazer tudo que a gente puder para colaborar, para avançar, vamos trabalhar, vamos desenvolver, né? Começamos do zero, né? Juntamos um pouquinho de umas coisas que eu tinha deixado, uma geladeira velha, um fogão, os negócios que eu tinha guardado na casa da minha mãe ainda, com mais umas coisinhas do Jairo, alugamos uma casinha e fomos para dentro.
E aí começamos o seminário, mas eu pensava em gastar minha vida lá, né? Na formação de obreiros, enviar pessoas, né? Tinha os nossos alvos de oração. Então não tinha um plano de sair, né? E aí em 2012 que eu senti o Espírito de Deus falando comigo sobre eu ser a resposta da minha oração por aquilo que eu orava, que eram os estados do norte, principalmente. E aí eu relutei um pouco, pensando que era, eu achei coisa da minha cabeça. Não... Deus me trouxe aqui, Deus me colocou aqui. Sinop ainda estava estruturando, né? Não estava ainda estabilizado. Não, tava desenvolvendo ainda, né? E aí, 2012, aí eu pensei, então, pelo menos eu vou ficar aqui mais uns 4 anos. Então a minha ideia era sair em 2016, se tudo, né, ia fazer umas provinhas com Deus também, né, para ver se era o que Deus queria para mim. Não podia sair não podia me auto-enviar, né? Ah, não, eu quero ir, eu vou ir, né? Então ficamos aí, uma vez o pastor Giovanni foi dar uma conferência lá, 2015, acho que meados de 2015 por aí, a gente estava conversando, aí ele falou, então fica mais um ano. Eu falei, tranquilo. E aí fiquei mais um ano, saímos de lá em 2017, né? Já fazia 11 anos que nós estávamos na missão, desde que nós viemos como alunos, né? E aí fomos pro Pará, né? Para começar um trabalho lá, uma escola, um seminário, né? Foi um desafio, talvez assim, uma das coisas mais alucinantes que aconteceram na minha vida. Foram muitas, mas para mim foi algo assim... Deus era quase palpável. Glória a Deus. As coisas que Deus fazia, as respostas de oração. A gente começou vendendo bolo na rua, alugamos uma casa. O pastor que recebeu a gente foi um negócio assim. Eu não conhecia ninguém em Belém. Só ninguém. Experimenta quem vive, né? Só quem vive. E aí um dia eu mandei uma mensagem para um pastor lá de Itaituba. Acho que é Daniel o nome dele. Não lembro agora. Mandei uma mensagem, falei, pastor, estou indo para Belém, quero começar um seminário. Você conhece alguém lá que poderia me ajudar? E ele me mandou um número de WhatsApp, pastor Alexandre, da Igreja de Deus lá de Ananindeua. Fala com esse cara aí, ele vai te ajudar. Beleza. Mandei um WhatsApp para ele, falando do que eu queria fazer, que era um seminário, que eu queria começar. Eu estava em Sinop, ia ir para lá. Falei mais ou menos a data, quando eu ia ir. E aí ele respondeu assim, é motivo de muita alegria para mim poder ajudar você com esse alvo que você tem. Glória a Deus. E eu vou te receber aqui na minha casa. Quando você chegar, pode vir para cá. E aí eu fiquei assim, tá me tirando? Esse cara nem me conhece, como é que ele vai me receber na casa dele? Ele nunca me viu, né? Mas foi exatamente assim, o dia que eu coloquei o pé em Belém, cheguei na frente da igreja, ele estava nos esperando com uma mesa posta, uma janta. Ele tinha separado uma kitnet no fundo da casa dele, que tinha lá da igreja. Tinha uma cesta básica, tinha uma geladeira, fogão, as camas. E ele falou assim, vocês podem ficar aqui o tempo que vocês precisarem. Né? Eu entrei dentro do quarto, depois de tudo que eu vi que ele fez por nós, né? Aí eu falei assim, Suzy, a gente tem que sair daqui o mais rápido possível. É muito constrangedor o que eles estão fazendo por nós. Não dá não, a gente vai ficar dando prejuízo aqui. Amanhã eu vou atrás de uma casa. Nós ficamos 10 dias lá. Mas em momento algum, assim, sabe, o tratamento foi... pareciam anjos tratando a gente. Foi impactante. Depois lá em Belém você tinha contato com ele ainda? Tive contato. Quando nós tivemos a primeira formatura, nós já estávamos morando lá em Benevides. E aí eu convidei ele. Eu queria muito que ele fosse na primeira formatura, mas... A esposa dele é diretora de 2 escolas. E eles tinham formaturas no mesmo período. Aí um dia eu fui lá, fui na casa dele, fui agradecer ele. Né? Fui lá comer um bolo com ele. E a gente tomar um café e agradecer, né? Não tinha... Claro. Pai, não tem o que você faça por uma pessoa assim, né? Gratidão. Eu já contei aqui em outro podcast, né? Uma situação que aconteceu do pastor Larry com o pastor... José Rego Nascimento, que recebeu o pastor Larry no Brasil. Quando o pastor Larry chegou, eu já contei aqui a história toda em outro, mas o pastor Larry ficou inquieto, quis ir lá agradecer ele. Eu consegui um contato onde o filho dele ia pregar,
descobri onde o filho dele ia pregar, fomos lá, falamos com o filho dele, conseguimos chegar lá, e aí o pastor Larry foi para agradecer, foi eu e o pastor Giovanni junto, e o pastor já apresentou assim, falou assim, olha, eu vim para agradecer, ele já estava bem de idade, já não tinha mente boa, mas naquela tarde ele lembrou de tudo e teve muitas conversas assim com o pastor Larry, e o pastor Larry começou a conversa falando assim, falou, porque você recebeu, tem um ministério aqui, nós temos uma escola, temos todo um trabalho, e esses aqui são seus netos na fé, nos apresentou assim para ele. Glória a Deus. E dali eles conversaram, nós ficamos calados, eu e o pastor a tarde inteira, Falar o quê, né? contando histórias monstruosas de fé, coisas que você lê em livros, mas as histórias que nós ouvimos não estão em livros, porque ficou só para os dois, né? E agora ninguém mais vai escrever essas histórias, os dois já estão na glória, e nós ficamos ouvindo aquelas histórias, fomos muito abençoados. No final ele deu uma bênção para nós, graças a Deus. Mas assim, esse espírito de gratidão, né, por quem te ajudou, te recebeu no ministério, Abriu as portas, né? Eu lembrei quando você contou essa história, né? Como que é, né? Você não conhece a pessoa. Eu sei que a pessoa está lá no ministério vivendo para Deus, mas ela não tem obrigação nenhuma, ela não te conhece. Tem muita pessoa ruim que se aproveita do nome de Deus dentro do ministério. Então, mas graças a Deus não era o caso, e ele receberam vocês bem, e hoje vocês se estabeleceram, fizeram formatura lá em Belém, estive lá, graças a Deus, vi que a escola estava desenvolvendo, andando, né? E aí surgiu Manaus, né? Aí Manaus foi um negócio bem diferente, né? Surgiu a necessidade de um diretor para Manaus, e aí o pastor Giovanni acabou com sua ideia de Belém, né? Eu também. Não, só tá dando tempo. Né? Cheguei em Belém também. Falei, agora eu acho que agora é aqui. É aqui eu vou dar minha vida. Nada garantido. Né? Hoje eu já não sei mais. Mas o nasci de novo é assim, é como o vento. Hoje eu falo para Suzy, a gente tem que estar assim, nós estamos aqui, isso aqui é a nossa vida. Tudo que a gente tiver que fazer, tudo que os alvos, os planos, os projetos, é para avançar o reino. Mas se precisarem de nós, se Deus precisar de nós para qualquer coisa, rapaz, a gente arruma. Eu falo para a gente, já não tem muita coisa mesmo, né? Então, uns livros e põe a mochila nas costas e partiu, né? Mas Manaus foi um negócio diferente, nós éramos 22 pessoas em Belém, tinha já algumas coisas, né? E aí surgiu essa questão de precisar de alguém em Manaus, e aí a gente começou a se preparar para ir, né? Trabalhando, vendendo, arrumando mudança, procurando passagem, balsa para levar carro, mudança. Foi um negócio diferente, né? Mas foi também, eu acredito, né? Eu tenho convicção que foi um direcionamento de Deus, né? Não tenho dúvida sobre isso, que Deus nos levou até ali e a gente está no centro da vontade de Deus. Amém. E quando você recebeu a notícia do pastor Giovanni, ou o desafio, né, do pastor Giovanni, como é que foi internamente? Um conflito foi uma de emoções, luta, né? Foi uma luta. Porque assim, muitas coisas tinham acontecido para mim chegar em Belém e eu tinha uma convicção, né? A Daniela, com 12 anos, ela teve pancreatite, ela foi 2 ou 3 vezes para UTI, né? Eu estava para ir fazer a minha primeira viagem em Belém para conhecer a cidade e eu falei assim, Deus, se a minha filha estiver em casa curada, eu vou. Se ela não estiver em casa curada, eu vou entender que não é para mim ir para Belém. Faltando uma semana para a viagem, eu já tinha passagem comprada, a Daniela estava em casa, curada. Glória a Deus. E aí eu entendi, rapaz, eu tenho que ir, né? Então foram várias coisas. Eu perdi minha habilitação, né, por causa da mão. Já tinha quase 15, 20 anos de habilitação, dirigia carro e moto. Um dia eu fui fazer a renovação e o médico tirou minha habilitação de moto e colocou 4 restrições. E aí nem um carro do seminário eu podia dirigir, né? Câmbio automático, empunhadura no volante, não sei o quê. Só tinha Kombi no seminário, né? E aí até falei pro médico um dia, né? Fui
ia direto lá no médico do Detran conversar com ele. E aí um dia eu falei para ele assim, doutor, vou fazer o seguinte então, eu vou trazer o carro aqui que eu trabalhava com ele. E eu vou dirigir ele junto com o senhor vai dar uma volta comigo. Eu vou dirigir o carro. Depois de mim, o senhor vai dirigir o carro. E se o senhor não conseguir dirigir, a gente tira a sua habilitação também. Aí ele começou a rir, né? Falou, ô Leandro, não é assim que funciona o negócio, Só né? o Falcão, né? E aí eu falei, brincando com ele, né? Mas assim, numa boa, né? Nunca destratei, nunca... Eu fiquei 1 ano e meio Tentando. sem dirigir. Sem habilitação, assim. Eu tinha habilitação, mas por causa das restrições, eu não tinha nenhum carro que eu pudesse ir orando. Procurei 2 advogados. Eles falaram... O médico do Detran é autoridade. Se ele falou que você não pode, você não pode. E aí eu lembro que eu falei assim, rapaz, mas eu conheço um advogado que resolve qualquer parada. E aí foi uma coisa que eu falei, Deus, se o senhor me quer lá em Belém, eu preciso da minha habilitação. Se o senhor me devolver a minha habilitação, eu vou entender que eu tenho que ir Para Manaus. Para Belém. E aí... Isso antes de chegar em Belém. Antes de chegar em Manaus. Aí... Um dia o cara me liga, a secretária dele me ligou, falou, Leandro, você poderia vir aqui no consultório amanhã, no primeiro horário? E aí eu falei, não, com certeza. Fui lá, cheguei, ele chegou antes de todo mundo, antes da própria secretária, abriu, me convidou para entrar na sala dele, falou, entra aí. Puxou uma folha, começou a fazer umas anotações, assinou, carimbou, me entregou assim, falou assim, vai lá no Detran e tira sua nova habilitação. Glória a Deus. Né? Aquele dia eu saí de lá assim, cara, correndo, dando pulo, dando glória, e aí eu tinha uma certeza, Deus me quer em Belém. Então, quando surgiu essa notícia de ir para Manaus, todas essas coisas começaram a vir na minha mente. Pai, mas Deus me quer em Belém. O que eu vou fazer em Manaus? Né? E quando eu fui conversar com a Suzy, e aí ela falou isso também, mas e todas as provas? Como que fica isso? E aí eu falei com ela assim, falei, Suzy, eu entendo que a nossa vida, ela está na mão de Deus. E uma coisa, primeiro nós temos que sentir paz nas decisões que nós vamos tomar. E vamos ser submissos aos nossos líderes. Né? Eu lembro que eu liguei para o pastor Marcos, acho que eu liguei para o pastor Giovanni, a gente já tinha conversado. Conversei com o pastor Sandro, que foi o último que chegou lá. Né, que deu conferência em Belém, troquei uma ideia, porque aí ele viu como estava, né? Falei, me dá um conselho, pastor, eu vou ou eu fico? Né? E aí ele falou assim, a decisão é sua. Eu falei, né? Mas uma coisa assim que para mim foi decisivo, foi que os líderes todos concordavam que a gente fosse. Então eu recebi isso como uma resposta de Deus para nós. E aí comuniquei com o grupo. Outra coisa que foi impactante para mim também, que todo mundo falou, tamo junto. Se você vai, a gente vai junto. Sua liderança, seus obreiros, seus alunos? Tudo. Todos. Né? Impressionante. E aí reuni a galera numa capela, né, para dar notícia. E aí a galera falou, tamo junto. Nós vamos todo mundo. Né? Então, assim, para mim foi... Todo esse acontecimento foi a resposta, assim, rapaz, é pra gente ir. Deus quer que a gente vá. Né? Por outro lado, se você discorda, você estava contra todos os líderes, porque todo mundo concordava. Então, a submissão, a obediência também dá uma proteção enorme nesse sentido. Né? E foi uma coisa também, não foi nada imposto, né? Não, Leandro. em momento algum foi uma imposição. Não, era a opinião dos líderes. Um pedido, na verdade, um pedido de socorro, né? Porque tinham 2 grupos, né? Só que a gente já tinha a estrutura, já tinha o terreno próprio, e o outro, você já estava começando, né? Era uma coisa que não era nosso ainda, era da missão. E eu confesso que naquele tempo eu vi que a pessoa era você, né? E acho que direcionado por Deus também, claro. A gente não tinha vínculos, assim, que prendessem, né? Alguma dívida... Conta a pagar. Nada. Foi só juntar as coisas e partir. Não teve nada que nos prendesse, né? Então, isso aí também eu pensei sobre isso, né? Rapaz, não tem nada que prende a gente aqui.
né? Se ninguém for, você já tem um grupo lá esperando, né? Também. E como é que foi a chegada lá? Porque até então Sinop foi começar do zero, Belém foi começar do zero, Manaus já tinha um grupo, né? Já tinha uma escola funcionando e você chegou para assumir, né? Já tinha alguns obreiros que eram líderes e tudo. Como é que foi essa adaptação? Você nem conhecia todo mundo, né? De Manaus, eu não conhecia ninguém. Pessoalmente, assim, de conversar, não conhecia ninguém do grupo. E eu acho que talvez foi a parte mais difícil para mim. Não tive choque cultural, não tive, né? Mas a parte de tem um líder trabalhando, ele tem um jeito. Então o grupo está acostumado de uma maneira, eu tenho o meu jeito, que é diferente, né? E eles não me conhecem, eu não conheço eles. Mas eu preciso ganhar a confiança deles e eles precisam ganhar a minha, né? Então, assim, foi um tempo de adaptação. Esse tempo deve ter durado uns 2 anos para a gente se conhecer, né? A escola não parou, ninguém queimou colchão, ninguém fez rebelião, nada disso, né? Foi tranquilo, mas nós fomos nos conhecendo, né? Então nós fomos trabalhando junto, fomos trocando ideia. Você não pode chegar do dia para a noite e falar, não, vamos mudar tudo, né? Porque já está andando, Claro. né? E aí foi um tempo assim de conhecer as pessoas, de entender, de ver como funcionam as coisas, né? E aí a gente foi desenvolvendo isso, né? Hoje, graças a Deus, a equipe, a gente cresceu muito. Todo mundo cresceu, desenvolveu os nossos relacionamentos, né? Então talvez foi a parte mais difícil, essa adaptação. E fundir os dois grupos, as duas lideranças. Né? Que um grupo tinha uma ideia, o outro tinha outra, né? E aí também, alguns tiveram choque cultural, alguns até pensaram em ir embora depois, e a gente conversamos, explicamos, né? Mostramos para eles essas diferenças, que isso é normal, é como é, né? E aí, graças a Deus, eu acho que de obreiros nós não perdemos ninguém, talvez um ou outro aluno que depois, né, de mais de anos acabaram... Que também não tinha garantia que ia ficar se fosse em Belém, né? Exatamente. E lá em Manaus tem umas peculiaridades, né? Algo interessante que aconteceu, né? Muitos alunos indígenas chegaram, coisa assim, foi também diferente. Como que foi a chegada, o contato para começar a chegar alunos indígenas para estudar lá? Tudo aconteceu por causa do Jabão, né? Jabão, acho que ele recuperou no Ele Clama, né? Foi um interno lá do projeto. Lá em Contagem. Do Cacá. E aí ele conheceu um cara lá chamado Elismar, que também era um obreiro lá. E esse cara foi para Maués fazer um trabalho de prevenção de drogas, né? Ele trabalha nessa área aí, dando palestras, ajudando jovens, tirando jovens da droga, do álcool. É do Jucu, né? E aí ele acaba que ele tinha um contato com o pastor Ricardo, e de vez em quando ele ia nas comunidades indígenas, que hoje, infelizmente, as comunidades estão... É muita droga que está entrando dentro das aldeias, é muito, muito indígena viciado, né? Em álcool, em gasolina, em droga mesmo, em várias coisas assim. Isso aí é interessante, né, Leandro? Que isso, quando você falou em viciado em gasolina, né? Que o pastor Ricardo teve aqui, ele disse, né, que alguns estão tão viciados que quando acaba o dinheiro para comprar droga, né, o crack já está nas aldeias, né, maconha e tudo, alguns começam, não tem dinheiro nem para comprar álcool, tomam gasolina, né? Dizer que foi que não pode deixar nem as lanchas, né, paradas, rabetinha, se alguém vigiar, que eles vão lá e roubam a gasolina para tomar, né? Gasolina, Lamentável. álcool, qualquer coisa. Assim, é impressionante, né? E aí, através do Elismar, ele entrou em contato com o Jabão, porque ele tinha um rapaz que ele queria mandar para o seminário. E aí o Jabão falou: eu conheço um cara que está em Manaus, que é um pouco mais perto daí. E aí passou o meu contato para o Elismar para a gente começar a trocar ideia e ver se a gente poderia receber. O primeiro rapaz não era indígena, era um rapaz da cidade.
E aí, conversando com o Elismar, a gente trocando uma ideia, aí ele trouxe. Mas aí ele trouxe o rapaz e trouxe um indígena que tinha recuperado da droga. E aí foi o nosso primeiro... E esse indígena, ele era pastoreado pelo pastor Ricardo. E aí logo depois o pastor Ricardo foi visitar ele no seminário, a gente se conheceu, conversamos, e ele falou assim, eu tenho mais para mandar. E aí começou essa leva aí, né? Chegou a enviar, se eu não me engano, 12 indígenas. E Leandro, você lembra o nome do evento que o Elismar foi? Lá ele foi até com essa camisa aqui do Envolva-se e ele... Pastor, eu não lembro o evento, não. Eu acho que né? não lembro o nome, mas acho que até tem o vídeo até hoje, que ele fala do... exatamente. Né, que ele, na realidade... Muito grande, jovens, muito assim, grande. São Paulo, né? São Paulo. Ele fala sobre o seminário de Manaus, sobre os indígenas. Que esse rapaz que está lá hoje, ele é filho de um dos Tuiçá. Hoje ele é convertido, o pai dele é tipo um pastor, né? Dentro da área indígena. Esse jovem, ele vendia droga, ele traficava, ele chegou a plantar maconha na área indígena. E ele era viciado. E aí ele foi para Belo Horizonte para recuperar da droga, voltou, e aí ele falou, não posso voltar para casa, eu preciso para um lugar que vai me ajudar a andar com Deus. E aí falaram para ele do seminário lá em Manaus, e aí ele decidiu ir também, ele está lá com a gente hoje. Como tá? Tá bem, graças a Deus. E ele é um rapaz muito influente, principalmente no meio dos indígenas. Hoje ele é tipo uma referência, né? De que eles conseguem mudar de vida, que eles podem, que existe um caminho para sair daquilo ali. Né? Então hoje ele é uma referência. Ele tá até de férias agora. Foi com o pastor Ricardo entregar cestas básicas, fazer um trabalho nas aldeias, né? De evangelismo, agora no Natal. E esses indígenas tiveram dificuldade assim de se ajustar no seminário? O seminário é meio parecido com a aldeia? Bastante dificuldade. Porque chegou muito de uma vez. Quando chega um, ele tem que se adaptar ao sistema. Quando chega vários, meio que tem que se adaptar a eles também, né? É. Leandro, até assim uma área sensível, né, da gente tocar, né? Devido a tudo que... Bem sensível. Que tem em torno, né? Eles, assim, todos eles que falam português, né? Tem um contato, falam português, escrevem muito bem, todos eles. Tem a caligrafia muito boa, a letra é melhor que a nossa, né? Impressionante. Eu acho que eles desenham, né? Então acho que eles desenvolvem, talvez com uma certa facilidade, a letra, né? Mas a dificuldade é no entendimento, a compreensão de algumas palavras, né? Então, às vezes a gente fala alguma coisa e você vê que eles dão risada, eles ficam assim, dão uma risadinha, né? Fala, o que eu falei, né? Mas talvez na língua, no entendimento deles, você falou alguma bobeira para eles, né? Então, e aí às vezes eles têm alguma dificuldade em algumas palavras. A gente procura usar muitas ilustrações, principalmente voltada à agricultura, a pesca, a caça, ao que é o dia a dia, né, deles, para levar luz, para eles terem um entendimento daquilo que a gente está, do assunto, da matéria, né, para eles entenderem. Mas é uma adaptação. Né? E agora, esse ano de 2024, nós teremos a primeira indígena que vai formar no seminário. Ela passou para o terceiro ano agora. E aí no ano de 2025 já deve formar aí uns 5, talvez, 4 ou 5, e aí depois acho que a bola começa a rodar. Alguns têm projeto de voltar para a aldeia, para trabalhar na igreja da aldeia, alguma coisa assim. Alguns deles falam muito sobre voltar e levar o evangelho para as famílias, para os amigos, para as comunidades, porque é muito carente. E para fazer o bem, né? Porque essa questão de droga, independente da cultura, é uma desgraça, né? Todos os que chegaram no seminário já foram viciados. Todos, até as moças. Todos, sem exceção. Já foram viciados. O bem que vocês estão fazendo é imensurável. Né? Então... Ou em gasolina, ou alguns em droga mesmo, né? Mas todos eles já foram viciados. Graças a Deus por vocês lá. Uma coisa assim que futuramente pode transformar, impactar as aldeias de tal forma, transformar até
essa realidade que existe hoje nas aldeias. Né? A gente são ora aldeias também mais ribeirinho também, né, Luiz? Eles têm em torno hoje de mais de 60 aldeias. O pastor Ricardo consegue alcançar 6. Então tem muitas aldeias, já conversei com eles, tem muitas aldeias que não tem como a gente entrar lá e comunicar o evangelho porque eles não entendem português, precisa de um tradutor, que eles não falam língua portuguesa. Então são muitas, são várias, e comunidades grandes, né? Então assim, nós estamos hoje, a Amazônia hoje é conhecida como Janela Verde. Nós temos a mesma quantidade de dificuldade de evangelização e avanço do evangelho como a Janela 1040. É conhecido como Janela Verde, né? Então, assim, é muito, muito carente. Tem muitos povos que não tem nada, zero. Não tem nem contato com o homem branco ainda. Mas você acredita que nesse lugar que não tem nada, tem droga também? Nesses lugares, acho que não, pastor. Porque eles não aceitam os brancos. Então, provavelmente não entrou. Eles vivem na cultura deles. Mas pode ser que índio. Então, mas na cultura deles, eles têm uns negócios que eles tomam, que eles comem, né? Que nem um dia chegaram lá com um vidro, um pote, e me ofereceram assim, né? E eu olhei aquele negócio e falei, que é isso? Tem um nome lá, não lembro não. Mas é formiga. Aí dei a mão, ele colocou, falou, come aí. Aí eu comi. Rapaz, diferente, né? Não me deu nada assim, mas eu fiquei até assim, rapaz, será que não vai me dar um negócio no estômago, né? Mas aí comi, né? Então eles comem uns negócios diferentes, né? E também, às vezes, pode ser que na área indígena... Uma coisa que é alucinógena. Eles usam muito essas coisas como espiritualidade, como parte de algum tipo de culto para as religiões animistas. Eles têm o pastor isso. Ricardo falou um pouco sobre isso quando esteve aqui, né? Ele vai muito próximo dessas aldeias, algumas ele conhece bem, ele tá direto lá. Tá direto. Dentro. Ele vem na cidade, ele só não mora na aldeia, mas o contato dele lá é muito intenso. E até um dia eu estava falando com ele que ele disse que houve até uma dificuldade em alguns lugares devido à seca, né? Esse ano foi a maior seca dos últimos, acho que 100 anos aí da história da Amazônia. E aí acho que era 5.000 cidades da região amazônica ali ficaram praticamente ilhadas, né? Não tinha como entrar e como sair, né? Então receberam ajuda de helicóptero, aviões, coisas assim para levar alimento, porque não tinha como chegar de barco. Os rios secaram, realmente. Agora tá voltando, né? Agora o rio tá subindo. Quem conhece Manaus, tem uma ponte, do outro lado da ponte é Iranduba. Eu tenho contato de um pastor lá, da Igreja Batista. Lá do outro lado do rio, o poço dele secou. Não tinha água mais, né? E aí ele até me perguntou, um dia ele foi num seminário, ele me perguntou, como que vocês estão aqui? Porque lá toda a nossa água é no poço. E ele falou, o poço de vocês não secou? Eu falei, graças a Deus não, tá bombando aí. Né? E graças a Deus, assim, a seca não nos afetou nesse ponto, né? De faltar água. Quem já foi em coisa Manaus, assim. quando olha ali, né, para aqueles rios, ele parece um mar, né? Você vê que secou, é uma coisa surreal, né? Surreal. É igual a gente ir para um lugar que tem tsunami, que tem terremotos, vulcões. Você não imagina o que aquilo vai acontecer. Só fazer uma observação aqui, que a gente citou o pastor Ricardo algumas vezes, né? O pastor Ricardo, nós temos um podcast dele, que ele esteve aqui conosco, né? E fizemos podcast. Então, se alguém se interessar, né, pode procurar lá aqui no nosso canal, que tem um podcast do pastor Ricardo. Vale até a pena colocar a descrição, o link na descrição, ali nos primeiros comentários, para a gente, se alguém se interessar, vale a pena ouvir, né? Ele tem um trabalho lá com os indígenas muito forte, né? Esteve aqui conosco, foi uma bênção, né? Deu uma conferência aqui de uma semana, então tem mensagens dele, histórias que ele contou, e além disso nós tivemos um momento com ele aqui, muito interessante do podcast. Bacana. Então lá em Manaus, e quais são os projetos agora? Assim? Tem o jiu-jitsu, mas para a escola, quais são a ideia de desenvolvimento agora?
Próximo passo. Nossa grande necessidade lá é construção, né? Que tem... Essa semana agora eu recebi 2 famílias querendo ir para o seminário, né? Uma com 3 filhos, outra com 1 filho, né? Então a grande dificuldade nossa hoje é construir, é desenvolver o local mesmo, né? A escola, fazer a escola desenvolver. Vocês ter têm uma quanto de estrutura terra lá para construir? Pastor, o terreno lá é muito grande. Maior que aqui. Uns 40 mil metros quadrados. De 40 a 50 mil metros quadrados. Né? É grande. Terreno não falta, né? Mas a questão é desenvolver agora as construções, ter pessoas para fazer, né? Para construir. Aí hoje uma das maiores dificuldades, o recurso sempre é algo, né? Mas para quem vai construir, como está difícil hoje, né? E devido à seca, né, nós pagávamos lá, por exemplo, um saco de cimento R$47. Agora está 80. Né? Então quase dobrou o valor, né? E ainda é assim, né? Você vai lá numa matéria de construção comprar, você pode comprar 3 sacos por CPF. Né? Porque ainda está escasso. Acho que agora, a partir de janeiro, deve normalizar. Não tem muita falta de CPF no seminário, não. Né? Não, aí leva lá 4, dá 5, 6, 7, leva uma galera e compra, né? Mas e teve esse aumento, né? Foi meio geral, o aumento das coisas devido à seca, por causa da dificuldade de chegar. Né? E assim, a gente precisa construir, a gente precisa ter lugar para receber as pessoas, para desenvolver. Esse é um grande desafio hoje para nós. Eu acho que para todas as escolas, né? Construções, e a gente quer melhorar o que nós já temos, né? Então, desenvolver a escola. Até hoje nós estamos nessa luta aqui, 23 anos, sempre buscando melhorar, que eu acho que como deve ser, né? Dar um conforto melhor, expandir. O pessoal vai casando, vai tendo um filho, vai tendo 2. Acaba, né? Não para. Não acaba, não para. É um bom problema. Para nós é um bom problema. É um bom mas problema. É um problema. Tá lá. Sempre um monte de solteiro, né? Todo mundo quer casar, todo mundo quer seu cantinho, né? Aí depois começa a fazer filho, precisa de um lugar maior, precisa de um... E aí não para. Aí nós temos agora um casal que deve casar agora, namorados, né? Vão casar em março. E provavelmente no final do ano eles devem estar indo para o Uruguai ajudar o pastor Wagner. E um casal muito bacana, um casal que está envolvido, né, na obra lá. Deus abençoe que dê tudo certo e eles possam dar essa força lá, né? Então, assim, tem várias pessoas lá com alvos de sair, de ir para a África, ir para outros lugares, avançar o reino de Deus, alguns ajudar os missionários que já estão no campo, né? E tem feito contatos e vamos avançar, né? Enviar os obreiros para a Seara, porque ela é grande. Amém. Muito bom. Tem perspectiva, assim, ideia de quantos alunos, como vai ser? Muita gente para chegar no próximo ano? Pastor, nós temos recebido assim, uma média de 20 alunos por ano. Né? E a gente não tem feito tanto esforço para buscar devido ao espaço, devido à nossa limitação de alojamentos, né? de local. Né? Mas, porque assim, quando eu olho para a região amazônica, as possibilidades são gigantescas de ter alunos. Né? Nós temos alunos ali do interior do Amazonas, às vezes alguns ali de Manaus mesmo, que nos procuram. Aí tem alunos do Pará, do Amapá, do Mato Grosso, né? Tem de vários lugares, né? Mas da nossa região norte ali, eu gostaria que a gente explorasse mais, fazer contatos, enviar pessoas nas capitais, né? Contatos com pastores, para a gente tentar trazer mais alunos da nossa região mesmo. Bem, ótimo. E nessa área indígena, se tiver possibilidade, você acha que vai aumentar muito a chegada? Eu acredito que vai aumentar. E agora tem um pastor que eu conheci lá em Manaus e ele tem um amigo dele que é missionário, mora em Parintins, que também trabalha com a mesma etnia, Sateré-Maué, só que pelo outro lado da área indígena. O pastor Ricardo trabalha num braço, né, num Rio Marau, e esse outro pastor trabalha em outro braço, então ele atende outras comunidades. E esse pastor que eu conheci já falou que ia levar ele lá no seminário, porque ele tem muitos alunos para enviar, né? Ele quer desenvolver
Tudo já trabalho da igreja. É. E aí eu falei, rapaz, vai chegar mais, né? Vai chegar mais gente aí. E aí eu tô querendo agora ver se a gente consegue ir lá visitar ele, em Parintins, para ir com ele na área indígena. De lá, de Manaus, onde você tá, Parintins, de barco, é quanto Um tempo? dia e alguma coisa. Talvez umas quase 30 horas. Quem sabe a gente vai De quando eu barco. estiver lá, né? Opa. Separa um tempo. Até o Pastor Ricardo é 20, 22 horas até Maués. Vamos tentar alinhar isso aí. Show. Vai ser bacana. Bom, tempo bom, muito bacana a conversa aqui. A gente é sempre agradável, né? Se deixar, a gente vai se estendendo, né? E agora, Leandro, eu gostaria que você tirasse uns minutinhos para fazer as considerações finais, né? Primeiro, naturalmente, quero te agradecer por esse tempo aqui, né? Que você tirou. A gente é sempre bom, né? Quando a gente recebe a visita de ex-alunos que se tornaram, além de parceiros de ministério, amigos, né? Então, Leandro é um amigo, a Suzy, a família, né? Como ele disse, as filhas vieram aqui estudar, se formaram aqui as duas esse ano. Então, muito bom esse tempo e obrigado pela visita. Mas agora queria te dar uns minutinhos para suas considerações finais, para você deixar uma mensagem, olhando para aquela câmera ali, por favor. Você deixa uma mensagem para quem está assistindo até agora. Eu queria agradecer, né? Agradecer vocês. Eu acho que tudo que tem acontecido na nossa vida também é por causa de vocês, né? Nós fomos construídos por vocês, né? A vida de vocês. Teve o pastor Larry, né? Mas eu acho que com vocês é mais tempo. Então acaba tendo uma influência muito, muito maior. Agradecer a vocês por tudo que fizeram por nós aí até hoje, né? São os nossos pastores, nossos mestres. E a galera que está assistindo aí, né? Curte aí. Se você puder, tiver a oportunidade de divulgar, de conhecer uma das nossas bases, não importa o estado que você está aí, né? Nós temos várias bases, vários locais, né? E conhecer, se possível, influenciar pessoas para enviar e vamos avançar o reino de Deus, né? Nós temos uma ordem do Senhor que é ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, né? Essa foi a última ordem dada e ela não foi mudada. Então nós temos que doar nossas vidas para o avanço do reino de Deus, né? Faça isso ser vivo e prático na vida de vocês, né? E agradecer por tudo por esse momento, por tudo que tem acontecido, né? Pelas minhas filhas que se formaram aqui. Então, muito obrigado, muito obrigado. É um privilégio poder fazer parte dessa missão. Amém. É um privilégio para mim, é uma honra, né? E ter vocês como nossos mestres aí, né? Muito obrigado, obrigado por tudo. Amém. Pastor Giovanni Jesus, suas considerações finais, por favor. Talvez seja difícil. O Leandro falou de um texto aqui hoje de Coríntios. O apóstolo Paulo, falando sobre ele falou sobre indigno. E hoje eu falei para minha esposa que tem pessoas que eu convivo e às vezes eu me sinto indigno. É uma história que eu vi agora cedo, um casal que estava aí esperando um filho e a possibilidade o médico já falou que a criança já não está mais viva no ventre dela. Tem só um mês. E eu perguntei para ele como que eles estavam. E ele falou assim, pastor, eu e ela oramos, ela com certeza emocionalmente está um pouco abatida, eu também, mas nos sentimos privilegiados de ter convivido com essa criança, mesmo no ventre dela por um mês. E Deus nos deu essa alegria. E Deus é Deus. Eu senti muito indigno e eu pensei, como consegue, né?
Aí ele falou bem assim, é o nosso fundamento, né? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a resposta. Amém. Jesus Cristo é a solução. Nós não temos garantia, nós não temos segurança nenhuma nesse mundo fora de Cristo. De repente tudo pode mudar. Então, vá para Jesus. Vá para Jesus. A Bíblia diz que quem tem um filho tem a vida. Então, a vida está em Jesus Cristo. Deus abençoe vocês e curtam aí esse podcast aqui. Esse tempo maravilhoso que a gente tem a oportunidade de estar com esses homens aí que constrange a gente também, sabe, Leandro? Eu sou um admirador seu, né? Me sinto indigno também de algumas coisas que vocês viveram. Não é vergonha nenhuma. Deus abençoe a todos. Um bom dia. Tira esse dia para refletir. Pensa em Jesus Cristo, pensa em Cristo. Amém? É até difícil finalizar depois que a gente ouve algumas coisas, mas graças a Deus, né? Mais um podcast, nós chegamos ao final. Muito grato pela conversa, edificante. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado, pastor Giovanni, por esse tempo que a gente sempre é edificado, nós aprendemos muito e a ideia é compartilhar esse aprendizado. Então, isso aqui é feito para você que está assistindo, é feito para você levar isso adiante, levar essas histórias de fé, essas histórias de pessoas que têm vivido o evangelho de verdade, têm vivido o evangelho a cada dia, né, tem se doado para a obra de Deus, à sua maneira, cada um segundo o seu chamado, segundo aquilo que Deus tem colocado no seu caminho. E graças a Deus nós aprendemos muito, somos altamente edificados. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado que você que nos assistiu até agora. Lembra, né, que esse podcast é uma iniciativa da Igreja SDC de Guarapari, né? Nós fazemos esse podcast para que você possa receber um pouco do que nós recebemos quando nossos visitantes chegam aqui. Né? São momentos muito edificantes e nós gostaríamos de levar isso até a casa de cada um que assiste. Então, compartilhe, se inscreva, comente, participe do nosso canal, leve isso adiante, não esqueça de compartilhar com as pessoas que você acha que vai, se te edificou, pode edificar outras pessoas. Então, compartilhe, se inscreva no nosso canal para você ser notificado sempre que tiver uma nova mensagem, um novo podcast. Muito obrigado por ter nos assistido até agora, que Deus possa realmente te abençoar e de alguma forma você ser ministrado com tudo que foi falado aqui. Muito obrigado, até a próxima. Deus abençoe, shalom para vocês. Deus abençoe, shalom. Shalom.